Biografia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato, e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país, e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por anos. Infância. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura lendo todos os livros infantes da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento irrequieto e aos 10 anos escandalizou sua família, tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Adolescência. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898 ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do pai em 13 de junho de 1898 queria usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão. Por isso, resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Formação. Sob a imposição do avô em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Nesse período morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo junto com os amigos Godofredo Rangel Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando vários pseudônimos faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondência por 40 anos, que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Glire. Lobato escrevia também para o jornal da faculdade quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura em 1904 fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela teve 4 filhos: Marta 1909, Idiar 1910, Guilherme 1912 e Ruth 1916. Em 1911 perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. Primeiros livros infantis. Entusiasmado com o sucesso de Urupês, em 1919 Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921 publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida publicou Saci 1921, e O Marquês de Rabicó 1922. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e o amigo Octálios fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Obra de Monteiro Lobato. A obra de ficção de Monteiro Lobato foi classificada como pré-modernista por duas características fundamentais:
o regionalismo é a denúncia da realidade brasileira. A obra regionalista dá a dimensão exata do Vale do Paraíba paulista do início do século XX e sua decadência, após a abolição da escravatura e do declínio da agricultura cafeeira, tão bem retratados nos contos de Cidades Mortas. Literatura geral. Entre as obras de literatura geral de Monteiro Lobato, há livros de ficção e outros sobre questões sociais, políticas e econômicas, mas todos apresentam caráter nacionalista e interesse pelos problemas do país, e pela construção de um futuro melhor. Além das já citadas obras de literatura geral, destacam-se também Negrinha 1920 e A Onda Verde 1921, e O Macaco que se fez Homem 1923. Literatura infantil. A literatura infantil de Monteiro Lobato, além de apresentar um aspecto moralista e pedagógico, não abandonou a luta pelos interesses nacionais e retratou os tipos de nossas tradições e os temas mitológicos. Em 1960, a obra de Monteiro Lobato foi levada para a televisão no seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde as bonecas falam e as crianças convivem com mitos e fábulas. Entre os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo criados por Lobato destacam-se a boneca Emília Narizinho Pedrinho, Dona Benta Tia Anastácia Visconde de Sabugosa Tio Barnabé, o Saci e a Cuca. Entre os livros de literatura infantil destacam-se O Saci 1921, Fábulas de Narizinho 1921, Narizinho Arrebitado 1921, O Marquês de Rabicó 1922, Peter Pan 1930, Reinações de Narizinho 1931, Viagem ao Céu 1931, As Caçadas de Pedrinho 1933. Emília no País da Gramática 1934. História das Invenções 1935. Geografia de Dona Benta 1935. Memórias da Emília 1936. Histórias de Tia Anastácia 1937. Serões de Dona Benta 1937. O Poço do Visconde 1937. O Pica-Pau Amarelo 1939. Fábulas de Monteiro Lobato. O Cavalo e o Burro. A Coruja e a Águia. O Lobo e o Cordeiro. O Corvo e o Pavão. A Formiga Má. A Garça Velha. As Duas Cachorras. O Jabuti e a Peúva. O Macaco e o Coelho. O Rabo do Macaco. Os Dois Burrinhos. Os Dois Ladrões. Muito obrigado. Deixe seu like.